Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje a gente veio conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas que vem acontecendo e vamos conversar sobre tudo com vocês, sobre a nossa vida. Quem me acompanha aqui no canal, que é daqui do bairro onde eu moro, né, Raiz da Serra, com certeza deve saber de algumas coisas que a gente vai falar aqui no canal. E vai ser isso. Eu separei aqui etapas para não ficar uma coisa muito embolada para vocês, não ficar difícil de vocês entender. Aí eu separei por etapas. A gente vai começar falando do nosso relacionamento, né? Normal. Tudo que vem acontecendo. Desde o primeiro dia que a gente começou a namorar até... Vamos lá, o que acontece? Como muitos aí sabem, assim quando eu e Fernanda a gente começou a namorar, eu tinha 18 anos, Fernanda tinha 13 anos. Só que a gente vinha conversando... Eu ia fazer 19. Eu ia fazer 19 anos e ela tinha 13 anos. Só que a gente vinha conversando um tempo bem antes de eu ir pedir a mãe dela pra namorar com ela em casa. A gente já tinha ficado antes, já se conhecia. Aí um certo dia eu fui lá pra pegar e conversar e tudo mais. Só que bem antes de eu e Fernanda a gente começar a namorar, a família dela sempre teve rincha comigo, não sei porquê. Porque eles não gostam de mim e eu também não ligo, não me importo. Pra mim eles não vivem, pra mim eles também não morreram. É como se não existisse pra mim. Aí a mãe dela deixou a gente namorar em casa e tudo mais. Só que, como vocês sabem, no começo do namoro é tudo mil maravilhas, tudo flores, com sogra, com sogro, com família, com qualquer pessoa. Aí, se passado um tempo, eu e Fernanda a gente começou a discutir, a gente namorando, a Fernanda morando lá na casa da mãe dela e eu morando na minha casa, a gente começou a discutir, a Fernanda fala que até hoje ela não se lembra disso. Só que, depois do que aconteceu, eu me privei um pouco, deixei a Fernanda um pouco de lado, porque eu sabia que isso iria vir adiante, pela briga que nós tivemos. A Lívia tá chorando. Pra não atrapalhar. Então, gente, voltando no assunto. Então, eu deixei um pouco a Fernanda um pouco de lado, porque eu sabia que o que aconteceu, ela morando lá e eu cá, a gente morando junto, eu sabia que a gente não iria dar certo. Porque a Fernanda, ela tem o mesmo temperamento que eu. Só que aí a Fernanda, ela engravidou da Lavínia, aí teve discussão e tudo mais. A mãe dela no começo não aceitou. Aí eu falei pra ela vir morar comigo. Aí tá, tudo bem. Aí no começo a gente dava super bem, eu e a mãe dela, a gente conversava, a gente se falava, eu ia pra casa da mãe da Fernanda, eu dormia lá. Só que passado um tempo, eu e a Fernanda, a gente começou a brigar, e ao ponto da gente pegar e um agredir o outro. Não só fisicamente, mas com palavras. Sim, com palavras, com tudo. A gente já não tinha mais respeito um com o outro dentro da relação. Só que hoje em dia o povo pega e fala, se eu pegar e chegar em casa estressado, eu quero descontar na Fernanda, eu pego e já dou um soco na cara dela, eu pego e agrido ela. Isso é que a sociedade agora tá falando isso. Então a gente viemos brigando e tudo mais, aí que agora a família dela tem mais ódio de mim por isso. Porque eu sei que eu sou errado por eu ser homem e pegar e agredir a Fernanda, só que eu também não vou ficar quieto quando ela querer vir pra cima de mim. Não. Eu sei que isso é errado. Os dois estão errados. Partiu Eu entendo porque é a família dela e a família dela nunca vai aceitar um homem querer pegar e bater nela. Ainda mais porque eu sou pai das filhas dela. E hoje em dia é fofoca, disse-me-disse, eles jogando piada, falando várias coisas. E isso acaba desgastando o meu relacionamento e o relacionamento da Fernanda por pessoas que não tem nada a ver com a nossa história, entendeu? Na verdade, isso tudo do nosso relacionamento que acontece é mais baseado nos outros de fora do que eu e ele, porque a gente acaba brigando tanto assim por causa das pessoas de fora, não é porque eu e ele quer brigar, é por causa das pessoas de fora. E são muitas coisas que acontecem, que outras coisas também que não vem ao caso, que isso eu não preferi não falar, que às vezes a gente brigava do nada sem motivo nenhum.
Sim. Aí, como vocês sabem que a gente é da igreja e tal, a gente ia pra igreja, muitas coisas, Deus falava muito com a gente sobre isso. E não era culpa nossa, muitas das vezes. Mas enfim, isso não vem em casa. Então a gente cansava de brigar, não porque eu e ele queria brigar, não porque a gente, sei lá, qualquer outra coisa, era por causa mais dos outros de fora, do povo da rua. Sim, e agora o próximo assunto é sobre nossos filhos. Então, gente, o que acontece? Assim, quando a Fernanda ela engravidou, eu e a mãe da Fernanda, a gente tivemos vários problemas, porque a mãe da Fernanda ficava falando umas coisas que eu não aceitava e até hoje eu não aceito. Porque, tipo, as pessoas pegam e acham, é meu neto, é minha neta, é isso e aquilo, eu tenho direito. Não, tem direito não. Você tem o direito de exercer o seu papel de vó, de vô, de tio e de tia. E eu e Fernanda, como pai e mãe, a gente sabe o papel que a gente tem que passar para nossos filhos. E, tipo assim, no começo, todo mundo falava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, tipo, uma coisa que eu não aceitava. E, tipo, hoje em dia eu pego e falo, tô falando aqui pra vocês, eu não aceito ninguém da família dela chegar perto dos meus filhos. Porque eu sei o quanto que a Fernanda também pegou e sofreu. Porque até no conselho tutelar, a família dela foi pra pegar e tirar os filhos dela. Não foi a família, foi uma pessoa específica. Sim, pra mim é família. Vamos explicar direito. Pra mim é família. Uma pessoa específica que eu acho que eu já até falei isso com vocês aqui no canal, que foi meu pai, por questão dele não aceitar eu e Diego junto por conta das brigas. Sim. Mas eu sempre falei que eu escolhi estar com ele, então ninguém tinha que se meter, porque até então, a partir do momento que se eu não tivesse filho, se eu estivesse dentro da casa da minha mãe, seria uma coisa, mas totalmente eu já tenho diferente. um filho, eu já tenho a minha casa, então eu já respondo por mim, mesmo eu sendo de menor, eu já respondo pelas minhas coisas que eu faço. A partir dos seus 16 anos, todo mundo responde pelas coisas que faz. Então eu sempre deixei isso bem claro pra ele, só que ele não aceitou, aí foi onde que aconteceu que ele foi no conselho tutelar pra tirar a minha filha de mim. Sim. E enfim, aí isso aconteceu. E é uma coisa que, tipo, eu não aceito, e eu pego e falo, realmente, eu sei que eu tô errado por eles ser da família também, por eles ter o mesmo sangue. Mas, tipo assim, eu não aceito, porque eu sei que se eu pegar e aceitar de hoje pra amanhã, eu sei que vai continuar a mesma coisa. Fernanda, ela não vai ter o direito dela, não vai ter o poder, não vai ter a palavra dela pegar e falar com os filhos dela. E eles vão achar que só porque a gente deu esse espaço deles ver, deles conviver, eles vão achar que eles têm que se Sim, meter. Exatamente. Até porque quando eu e Fernanda a gente brigava, ela voltava pra casa da mãe dela, ela não tinha autoridade nenhuma com os filhos dela quando ela levava a Lívia. Isso é mentira, Fernanda? A Lívia não. Calavinha? Isso é mentira? Em algumas coisas não. Por isso que eu não deixo, gente, porque a Fernanda estando aqui, a Fernanda ela tem autoridade, ela tem o poder dela pegar e falar com os filhos dela e criar os filhos dela da maneira que ela quer. Mas ela dentro da casa dos outros, ela vai poder fazer o quê? Vai poder fazer nada. Sim. Aí, continuando, agora em questão dos nossos filhos, eu concordo com o Diego por algumas coisas que aconteceu. Não é só parente, né? São a família inteira, até a minha parte contra a parte dela, mas o que implica mais é a parte do lado dela. Sim, e a gente vai chegar no ponto que vocês vão pegar e vão entender tudo que está acontecendo hoje. Às vezes tem alguém que vai até perguntar, mas a Fernanda aceita isso. Não é questão de aceitar, é questão que eu vejo também a mesma coisa que o Diego vê. Então, se ele não quer, eu concordo. Do mesmo jeito, se eu não quisesse, ele iria concordar. E pronto, gente. E agora o próximo assunto é relação aos pais. Gente, pra eu e Fernanda a gente tá bem, a Fernanda, a gente tem que estar no nosso canto. A Fernanda não pode ir pro lado da família dela, porque a família dela com certeza enche a cabeça dela. Ela pega e fala que não, mas eu sei, gente. Como minha família pegava e falava muito pra mim, ficava tentando encher minha cabeça. Mas é uma coisa que, tipo, eu não dava ouvido, eu não ligava. Tinha dias que eu pegava e acreditava, ficava dando ouvido, ficava querendo brigar com Fernanda. Mas, tipo assim, hoje em dia eu vejo que se pra eu e ela a gente quer ficar junto, a gente quer ficar bem, a gente tem que ficar no nosso canto, a gente tem que ficar longe de família. Porque a pior coisa, gente, é a gente pegar e criar uma família perto de nossos parentes. É uma coisa absolutamente... Isso não acontece só com a gente, é com todo mundo. Acho que todo mundo passa por isso, porque viver perto de família, perto de parente, não dá certo. Então você tem que viver a sua vida, você, o teu marido, teus filhos, longe. Cada um vivendo sua vida, ninguém saber de nada. E no começo do nosso namoro, assim que eu vim morar com o Diego,
eu fazia uma coisa muito errada, né? Que, tipo, a gente brigava aqui, eu Ela ia pra contava. casa da minha mãe e falava tudo que acontecia. E isso acabava fazendo como se eu tivesse dando direito deles lá se meterem na nossa relação. Sim. Então chegou um ponto que eu peguei e parei, não, isso é errado. O que acontece entre eu e Diego tem que ficar entre eu e ele. Acontece dentro de casa, tem que ficar dentro de casa. Aí depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a entender outras coisas também, que é o que a gente já explicou, em questão dos filhos, em questão de se afastar da família. E é isso, gente, em questão dos nossos filhos, meus parentes, que eu não considero meus parentes, algumas pessoas, não são todas, eu não considero nem parente meu, nem nada. Considera porque conviveu, gente. Porque hoje em dia, pra falar a verdade, a Fernanda não gosta de ninguém da família dela. Não é todo mundo ninguém, gente. Eu tenho consideração sim por Sim, algumas uma pessoas. consideraçãozinha. E meus irmãos, minha mãe, enfim. Mas tem pessoas que não é de agora que eu não gosto. É sempre desde quando eu me entendo por gente que eu não gosto dessa pessoa. E enfim, então eu também não quero que minhas filhas agora elas tenham convivência com ele se elas crescerem, já entenderem as coisas e elas quiserem. Se elas quiserem. Vai ser uma escolha delas, a gente não vai poder se meter, porque elas já vão no Instagram, já vão entender tudo que vem acontecendo ou que vai acontecer, e é uma escolha delas. Mas agora, elas estando pequenas, Sem é uma entender. coisa que a gente não quer. Não, sim, realmente. Tipo, as pessoas podem brigar, podem questionar, podem falar, tá errado o que for, mas é uma coisa que a gente não quer, a gente são pai e mãe. Vocês estão entendendo? É uma coisa que a gente não quer. E tipo assim, não tem porquê das pessoas ficar falando, por que não deixa ver? É parente, isso aqui. Gente, é uma coisa porque a gente já passou, a gente sabe que se a gente pegar e deixar, a gente vai continuar vivendo as mesmas coisas. E tem muita gente que fala que o Diego que não deixa, o Diego isso, o Diego aquilo. Não é, gente. Tanto antes... Por uma questão, por um lado, no começo, realmente eu não deixava. Eu não deixava de verdade, como todo mundo sabe, eu não deixava. E hoje em dia eu não deixo. Mesmo se a Fernanda pegar e mudar de ideia, pegar e falar, vamos deixar, eu não vou deixar. Quando elas pegar e crescer, elas vão pegar e vão entender. A gente vai pegar, vai sentar, vai conversar, vai falar tudo o que aconteceu quando elas eram pequenas. Se elas quiserem ir e ver, se elas quiserem começar a frequentar a família, tudo bem, ok, vai ser a opinião delas. Mas agora a gente não quer. E no começo, tipo, eu não aceitava, porque eu achava assim, como eu não tinha visão do Achava que era acontecia, implicância minha. é implicância, porque você não gosta deles, aí acho que as meninas têm alguma coisa a ver com isso. Realmente, as meninas não tem nada a ver com o que eu e o Diego sente. Eu posso não gostar de outra pessoa, não querer minhas filhas perto, mas não tem nada a ver. E no começo eu achava que era implicância, mas hoje em dia eu vejo que não é por questão de coisas que acontecem e a gente não quer que elas cresçam no meio disso. Sim, exatamente. Aí... O próximo assunto agora é fofocas que venham acontecendo. Gente, é tanta fofoca. Primeira fofoca é que eu e Fernanda a gente fica na porta... Calma, você não deixa eu falar, cara. Gente, quem me acompanha aqui, que mora daqui onde é coisa, vocês com certeza já escutaram alguma coisa. E isso é uma coisa que a gente vai ter que falar bastante, porque são muitas coisas que vem acontecendo. E umas coisas que não tem nada a ver com nada, e é só de uma pessoa. Essa pessoa, toda vez, é sempre o nome dessa pessoa que tá no meio da fofoca. Nunca tem outra pessoa. A gente não pode falar o nome aqui, porque não pode falar agora quem não é uma pessoa, não, por Fernanda. conta da... Não, que a gente fica sabendo que quem falou com não sei quem, que não sei quem, foi essa pessoa. Sim. A gente não eu pode... só não falo porque pode ter processo e o outro pode... não aceita. Sim. Pode. Porque senão eu falava, e eu falo até na cara da pessoa. Então, vamos lá, deixa eu falar primeiro. Deixa essa por último. Primeira fofoca, gente, é que o Diego me espanca, que o Diego isso e o Diego aquilo. Gente, isso não acontece. Mas por um lado, deixa eu falar, mas por um lado, eles estão certos, sabe por quê? Porque todas as vezes que a Fernanda ia pra casa da família dela, a Fernanda ficava falando coisa de mim. Ficava falando coisa que não existia. Fernanda inventava muita coisa. Quando ela tava com raiva de mim, a Fernanda falava muita coisa. Por que eu inventava? Falava que eu ficava te batendo à toa, que eu te metia porrada, que eu te espancava. Eu nunca falei isso pra ninguém. Nunca falei isso pra ninguém. Nunca tá falei. Vendo como tá surgindo muitas fofocas? Nunca falei isso pra ninguém. É quando eu vou pra casa da minha mãe,
Todo mundo já sabe que é por quê? Porque a gente brigou. Porque eu bati na Fernanda. Porque durante o dia, durante o ano, quando eu e o Diego tá bem, eu não vou na casa da minha mãe, eu não frequento a casa dos meus parentes, de nenhum parente meu, de ninguém, literalmente ninguém. Sim, é porque Não eu frequento. proíbo. E... Porque eu proíbo, porque as pessoas falam que eu proíbo. Mas não é questão não é de proibir. que o Diego proíbe, é que eu não quero. E também porque outras coisas que aconteceu, que é coisa minha, que eu prefiro não ter Não convivência frequentar. com esse povo e não frequentar. Tem alguns parentes meus que eu vejo na rua, eu falo normal. Mas frequentar a casa, eu não frequento. Ir na casa de ninguém, tem churrasco, eu não vou. Se me chamar ou não chamar também, eu não vou. Então, eu não frequento. Não é porque o Diego me proíbe de ir, é porque eu não quero ir. Aí, enfim, toda vez que eu e o Diego briga, que chegava ao ponto da gente cair na... Eu e ele ir um pra cima do outro, eu pegava minhas coisas e ia pra minha mãe. Então, quando eu ia pra minha mãe, todo mundo já sabia que era porque a gente brigou. Só que na cabeça do povo é ok, ele espancava a Fernanda. Sim. Não era, gente. O desrespeito foi da parte dos dois, porque Sim. eu não tenho direito de bater nele e nem ele muito não tem menos direito de me bater. Então, chegou a um ponto que isso no nosso relacionamento estava acontecendo. E chegou a um ponto das pessoas pegarem e falar que eu já queimei a Fernanda porque eu taquei fogo nela. Sim, isso nunca aconteceu. Gente, isso é uma coisa de Até pessoas porque... que não têm o que fazer. Sim, até porque se ele tivesse me tacado fogo, gente, eu estaria internada. Porque ninguém taca fogo em uma pessoa, a pessoa fica em casa andando pra cima e pra baixo normal. Aí tá. Então isso nunca aconteceu para as pessoas que sabem que falaram, porque com certeza vê todos os meus vídeos, que eu sei que a pessoa vê. Pra pessoa que tá falando isso nunca aconteceu. Se tivesse acontecido, eu iria falar sem problema nenhum e todo mundo iria saber, porque ele iria me tacar fogo. Eu não ia ficar dentro de casa normal, sentada, conversando, batendo perna por aí. Não, eu e falam... no hospital, gente. E o outro queimadura assunto... não é uma coisa normal. Sim, não. exatamente. E o outro assunto pega e fala que eu e Fernanda, a gente fica na porta dos outros pedindo comida. Qual foi o dia que a gente fomos na sua porta pra ficar te pedindo comida? Qual foi o dia que Fernanda foi na sua porta pra te pedir dinheiro pra comprar leite e fralda pra nossas filhas? A gente nunca fomos. Agora eu vou pegar e vou mostrar aqui pra vocês, já que vocês querem entretenimento, já que vocês querem ficar tomando conta da vida dos outros. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu nunca deixo Fernanda passar fome de nada. Aqui, ó. Tem um monte de carne aqui, ó. Tem as coisas aqui das meninas. Tem aqui, ó, biscoito aqui, ó. Tem alimento aqui pra elas. Então, é uma coisa que vocês têm que pegar e tomar conta da vida de vocês e da família de vocês, gente. Vocês têm que parar com isso. É uma coisa que vocês não entendem. Vocês têm que pegar e amadurecer. Porque já tá feio pra vocês, não é pra gente, não. Gente, isso é uma coisa chata, ridícula. A gente tá falando assim, não são pra todas as pessoas que acompanham a gente. Mas é para as pessoas que estão falando. E a gente está falando porque a gente sabe que essa pessoa que estão falando, essas pessoas vê que estão falando, vídeos. Vê nossos vídeos. É igual. E se não gostou, pegue para a gente e a gente pega e resolve, entendeu? Sim, são pessoas que eu já escutei por outras pessoas que, eu não apoio ela tá no YouTube, eu não apoio ela isso, eu não apoio ela aquilo. E tá assistindo os vídeos dela por quê? Não perde um vídeo meu, gente. Vê todos. Mas é pra quê? Pra saber da nossa vida. Aí, enfim, a gente nunca ficou na porta de ninguém pedindo nada. E mesmo se a gente ficasse, isso não é da conta de ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso. Se a gente fica ou deixa de ficar, ninguém tem nada a ver com isso. Não é na sua porta. Não estão pedindo nada de você. Mas sabe qual é o problema do povo? É porque o Diego, ele não trabalha, o Diego, ele não tem uma condição boa. Mas vamos falar, qual foi o dia, Fernanda, que eu te deixei passar fome? Qual foi o dia que eu deixei as meninas sem fralda? Qual foi o dia que eu deixei as meninas sem leite? Nenhum. E são umas coisas que as pessoas falam que Diego e Fernanda passam necessidade. Gente, ninguém convive com a gente 24 horas para saber o que a gente passa ou o que a gente deixa de passar. Nem a mãe do Diego, nem o irmão, nem o pai que mora aqui no mesmo quintal sabe o que a gente passa, porque quem sabe o que a gente passa é eu e ele.
que estamos 24 horas junto passando. Então, aí é problema atrás de problema, os outros vêm aqui na nossa porta pra tirar satisfação. São Aí a gente tem que coisas. pegar e sair no palco com os outros por fofoca. fofoca. Aí pega e fofoca falam que... mentirosa Sim, ainda. falam que Fernanda saiu de madrugada de dentro de casa pra fazer teste de gravidez. Gente, o que vocês têm a ver com isso se Fernanda está grávida ou se Fernanda não está grávida? Ninguém tem nada a ver com isso. Gente, porque- vocês não vão pagar leite, vocês não vão comprar fralda, vocês não vão Cara, fazer... Não, é uma coisa que a gente tem que ficar Não estressado. pode xingar no YouTube, tá, ok. não, vai monetizar o vídeo. Aí, enfim, gente, são umas fofocas. Se fosse umas fofocas, eu falo, não, Diego, realmente, o que essa pessoa tá falando é verdade, então vamos deixar pra lá. Mas não é, a gente nunca ficou na porta de ninguém pedindo nada. Aí pra falar ninguém. também que mãe de Fernanda tá sustentando a Diego, gente. calma, uma coisa de cada vez, gente, calma. A gente nunca ficou na porta de ninguém, mesmo se a gente tivesse ficado, ninguém tem nada a ver com isso, porque não é na porta de vocês que a gente tá indo. Ninguém tem nada a ver com isso. A gente nunca pedimos R$1 a nada, ninguém da minha família, da minha parentela, porque a fofoca não queria falar, só não vou falar nomes. A fofoca que está saindo é sempre com o nome de alguém da minha parentela, que tá falando, que Fernando e Diego vive isso, que Fernando e Diego passa aquilo, Fernando e Diego é isso e aquilo. Gente, não é na porta de vocês que eu fico. Uma coisa eu posso falar, eu nunca pedi R$1 pra ninguém da minha família pra comprar nada, nem pra mim, nem pra minhas filhas. Nunca fui na porta de ninguém, não sei quem. Me dá um dinheiro pra me comprar um pacote de fralda, um dinheiro pra me comprar leite, um dinheiro pra me comprar um arroz, um feijão pra dentro de casa. Nunca foi. Nunca fui na porta de ninguém. Porque eu sentei e conversei com a Fernanda. Mesmo antes da Fernanda vir morar comigo, eu peguei e falei, Fernanda, independente de qualquer coisa, se a gente precisar de alguma coisa, não vai na porta de ninguém. Porque todas as vezes a dificuldade vai bater na nossa porta e todas as vezes a gente vai ficar batendo na porta dos outros pedindo comida. A gente tem que pegar e amadurecer, a gente tem que pegar e sentar e conversar, pra gente pegar e ver que casamento não é só mar de flores, não. E, gente, todo mundo na vida... E todo mundo passa por isso, dificuldade. gente. Quem nunca passou dificuldade? Pra mim não é vergonha falar que eu e o Diego passamos dificuldade. Aí só porque a gente não trabalha, a gente passa fome. Que a gente eu posso ser o que for, mas eu formei minha família pra não passar fome. Eu não formei minha família pra pegar e ficar na porta dos outros pedindo comida, não. Sim. Graças a Deus eu nunca fui de fazer isso. E pra mim não é vergonha falar que eu e o Diego passamos necessidade, porque graças a Deus, o que a gente vivia antes, na época de Lavínia, hoje em dia pra gente tá mil maravilhas. Deus tem honrado muita gente, não ainda no ponto que a gente quer, do que realmente, tudo que a gente quer, mas em vista de quando a gente começou a morar junto, que a gente eu grávida, a gente dentro da casa da mãe do Diego. A gente morou numa varanda e ninguém surgiu com fofoca. Sim. A gente morou numa varanda sem teto, sem telhado e ninguém falava nada, né? Sim. Quando chovia, molhava tudo. Pra hoje em dia a gente ter a nossa casa, com o telhado bonitinho, não pinga, não tem goteira, com cerâmica no chão. Hoje em dia ninguém fala, caraca lá, Fernando e Diego moravam em um quadrado, hoje em dia eles têm as casas deles. Não, a fofoca é só pra falar que a gente fica na porta dos outros, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo. Ninguém vê o que realmente acontece, então por isso que eu sempre falo, ninguém sabe o que eu e o Diego passa, porque ninguém tá aqui dentro da nossa casa 24 horas com a gente. Quem sabe o que a gente passa é eu e ele, mas ninguém. Então Sim, o povo não tem que ficar falando. E mesmo se a gente estivesse na porta de alguém, ninguém tem nada a ver com isso. E pra mim, mesmo se as pessoas me ajudassem, eu não tenho vergonha de falar, porque todo mundo um dia na vida já precisou de ajuda. Inclusive essa pessoa que tá falando já precisou de ajuda, mesmo que é de parente, mas é ajuda de alguém. E ninguém sabe falar dela mesmo, não fala. Eu estou falando porque eu sei, eu tenho 17 anos, então é 17 anos convivendo com esse povo. Então eu sei, gente. Precisou de ajuda sim, de muita gente, por mais que seja da família. É ajuda de gente sim, independente se é de família ou não é ajuda. Aí fica falando que eu fico na porta de não sei quem. Mas só eu sei quantas vezes... Vamos até na porta de prefeito pedir comida. Olha isso, gente. Quantas vezes a filha dessa pessoa ficava na porta dos outros pedindo porque a mãe saía, não deixava comida pra filha dentro de casa. Quantas vezes já foi na porta da minha casa perguntar se tinha arroz pra criança comer. Vê se minhas filhas ficam assim. E mesmo se ficasse, se fosse em casa de parente, ninguém tem nada a ver com isso.
Então são os tipos de pessoa que também passa pelas mesmas coisas que a gente, Mas querem mas abafar. quer Aí querem ficar fazendo soltar a fofoca vida da dos vida outros. outros. Se você vir falar pra mim e falar, nunca passei necessidade. É mentira, todo mundo já passou necessidade, gente. Todo mundo. Então, pelo amor de Deus, para de ficar fazendo fofoca da Sim, vida porque dos já tá outros. chato. Coisas que não existem. Se fosse coisas que realmente fosse verdade, a gente não estaria aqui falando nada com ninguém, não estaria nem gravando esse vídeo. Mas como são coisas que não existem, pelo amor de Deus, para, porque tá feio. Chega a tá feio pra gente, que todo mundo na rua passa, aí fica falando, que essa pessoa Sim, falou fica deles chato, dois. sim. E tanto pra essa pessoa também que tá feio, que tá falando, que fica em vez de ir caçar, trabalhar pra crescer na vida, pra ser alguém na vida, não tá, fazendo fofoca da vida dos outros. E, gente, pelo amor de Deus, isso é feio. Sim, é exatamente. feio. Agora vai Eu ser e assim, Diego vocês não querem sai. entretenimento aí, a gente vai dar entretenimento Eu pra e vocês Diego daqui não sai também. da casa de dentro da nossa casa pra ir na casa de ninguém, falar da vida de ninguém. Entendeu? A gente fica na nossa, a gente não fala da vida de ninguém, a gente conversa entre eu, o irmão dele, nossas colegas, nossas amigas, que a gente sabe que são amigas. A gente não fica na porta de ninguém falando de ninguém, gente. Então não tem por que ficar falando da gente, porque só quem sabe o que a gente vive é eu e ele. Então não fica falando coisas que vocês não sabem, inventando. E aumentam ainda as coisas. Não é só aquilo não, eles aumentam ainda o que Agora estão vamos falando. lá. Fernanda, qual foi o dia que a gente fomos lá na porta de sua mãe pra pedir pra colocar um arroz dentro de casa? Sim. Gente, até isso estão falando que minha sogra tá me sustentando. Gente, é uma coisa que ela seria a última pessoa. Aí eu pedi ajuda. Gente, Porque todo mundo sabe que eu não me dou com ela, nem muito menos ela se dá comigo. Mas, por mais que se ela e o Diego se falasse fosse uma coisa normal, se ela ajudasse ou deixasse de ajudar, não ia dar conta de ninguém. E pra mim, isso é normal, como a mãe do Diego ajuda a gente, como o pai dele ajuda a gente. Isso é uma coisa normal, gente. Ninguém tem nada a ver com isso. Até porque é umas coisas, nada a ver. Se ajuda de parente é uma coisa, ajuda dos outros de fora é totalmente diferente. Então é umas coisas nada a ver. Se ela ajudasse ou deixasse de ajudar, ninguém tem nada a ver com isso. Até porque se ela e o Diego se falasse, ela é minha mãe, então ela faria de tudo para ajudar a filha dela. É a mesma coisa o pai e a mãe do Diego, que faz de tudo para ajudar o filho dele e as netas, gente. Não tem nada a ver uma coisa com nada, mesmo se ela tivesse feito. Ninguém tem que ficar falando, não. É umas coisas nada a ver, que isso tá num estresse. Essa noite eu nem dormi direito, só pensando nisso. Um estresse que só Deus, uma vergonha pra todo mundo. Não, e hoje em dia a Fernanda ela não me agradece, mas ela vê o tanto de que eu já falei com ela, que a família dela não prestava, que realmente hoje em dia ela tá vendo que não presta. Ninguém da família dela presta. Vocês estão entendendo? E tipo assim, tá vindo assunto de pessoas que a Fernanda nunca imaginava que ela iria escutar. Que tipo assim, ela pode desacreditar lá no fundo, mas ela sabe que é verdade. E tipo, são pessoas também que gostam muito de falar da nossa vida, mas tem muitas coisas que acontecem e ninguém sabe. Muitas coisas que acontecem e ninguém sabe. Não vem ao caso de eu falar, mas se passa necessidade, ninguém sabe porque não abre a boca pra falar, eu tô passando necessidade dentro de casa, eu tô na porta dos outros pedindo comida. Não fala, quer falar da vida dos outros. Então, isso não existe, gente. Deus deu a vida pra cada um cuidar da sua, não ficar cuidando e fazendo fofoca da vida dos outros. Verdade. E mais alguma coisa? Só essas mesmo. Simplesmente se eles quiserem continuar com os entretenimentos deles, se eles quiserem continuar hablando aí do lado deles aí, a gente vai continuar daqui também. E a Fernanda ela não vai parar o vídeo dela porque vocês não apoiam, porque vocês não gostam. Porque se realmente não gostasse, não apoiasse, não iria assistir todos, né? Porque eu sei que assiste, tá? E agora ela vai vir com tudo agora, vai postar vídeo, vai fazer o que ela gosta. E vocês não tem que se meter e falar nada não, até porque a opinião de vocês pra nós é lixo. E outra coisa, se eu estiver grávida ou não estiver, não é da conta de ninguém. Quem vai sustentar vai ser a gente, quem vai assumir vai ser eu, e o problema vai ser nosso. Eu não vou pegar meus filhos e colocar na tua porta pra você sustentar, não. Então, se eu estiver grávida ou não, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso.
Ninguém tem nada a ver com isso, porque eu não, das 2 filhas que eu tive, eu não fiquei na porta de ninguém pedindo nada a ninguém, muito menos coloquei elas na porta de ninguém para sustentar. Então, não fiquem falando, que tá escondendo gravidez, porque você é maluca de estar grávida, já é 3 filhos, isso, aquilo. Gente, isso é um problema meu. Quem sabe aí vamos sou lá. eu, não Sim, é ninguém exatamente. da rua. Aí qual foi o dia que, mesmo a Fernanda, ela estando grávida, eu peguei e falei, Fernanda, você vai viver sua vida que eu não vou assumir a criança. Qual foi o dia? Gente, se eu e Fernanda fizer 10 filhos, eu vou pegar e vou assumir os 10 filhos, até porque a responsabilidade não é só em cima da Fernanda, é em cima de mim também. E não é em cima de vocês, não, gente. Vocês têm nada a ver com isso, até porque ninguém pede leite e fralda pra vocês, não. Cara, para com isso. Vocês já têm 30, 40 anos já. Assim, são criança, velha. não. Isso tá feio pra vocês. São umas pessoas velhas que estão fazendo fofoca da vida dos outros de gente nova, que não viveu nada ainda, que não sabe de nada. Aí são umas pessoas, que eu tenho meus 17 anos, o dia que tem 22. São umas pessoas que não sabem de nada da vida ainda, que estamos começando nossa vida agora. E umas pessoas já velhas, experientes, tá fazendo fofoca da nossa vida. Então, gente, pelo amor de Deus, para com isso. E são as pessoas que não têm capacidade de formar família. Sim. Porque os caras metem filho e depois pega e some no mapa. Aí ninguém pode até fala assumir, nada. mas não, sim, exatamente, não pode até convive assumir, com o mas filho. não convive, gente. Então pronto. Talvez o problema é vocês, não é os homens, não. Isso é verdade. Gente, vocês têm que parar, gente. Tá feio pra vocês estão velhas já. Sim. E esse foi o assunto, gente. Se vocês quiserem continuar com mais assuntos, não, se vocês quiserem inventar mais alguma coisa... Se quiser continuar, vocês vão continuar sozinhos. A gente só veio aqui esclarecer tudo que tá acontecendo, porque se bobear, a gente vai na esquina, vai ter gente olhando pra gente falando de fofoca que os outros da rua inventam. Até no Fragoso, que os outros da rua inventam. Então a gente só veio esclarecer porque a gente sabe que muita gente que mora aqui em Raiz da Serra, onde a gente mora, sabe, com certeza deve saber de algum desses assuntos que a gente falou. E se vocês quiserem continuar falando da vida dos outros, é com vocês. Vocês continuam falando que eu e Diego vamos viver a nossa vida. Só espero que não falam das minhas filhas. Porque se falar da minha filha, eu vou até vocês. A gente vai tirar satisfação e pronto. Não falam o nome das minhas filhas. Quer falar, fala de mim e da Fernanda, mas das minhas filhas não fala. Porque eu não aceito ninguém falando das minhas filhas. Só isso, esse é o recado que a gente tá dando pra vocês. Sim, é isso. Se vocês quiserem continuar falando aqui, continue. Que a vida de vocês também não tem nada pra fazer pra estar falando da vida dos outros. Então, e comenta bastante aí quais vídeos que a Fernanda quer pra Fernanda trazer aqui no canal, que ela vai trazer. Continua assistindo, continua compartilhando, mandando pra grupo de família. Que a Fernanda só vai ser sucesso na vida dela e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.